Queridos amigos, hoje eu quero que você preste muita atenção no vídeo que eu vou trazer. As pessoas perguntam assim: Cláudia, como é que você chega a esse entendimento de certos assuntos? Eu queria entender do jeito que você compreende. Primeiramente, irmãos, então hoje eu vou te trazer chaves para que você possa sozinho ler as suas escrituras e começar a entender perfeitamente o que o Senhor está falando. Porque nós temos uma escritura que foi dada ao povo hebreu, na língua hebraica. Então, muitas traduções, muitas coisas se perdem pela cultura distante, pela tradução. Então, a gente tem que ir por mais próximo da tradução, por mais próximo da cultura, para entrar no judaísmo. Não, nós temos que nos aproximar para chegarmos à fonte. Ele tem o principal. Então, a gente tem que ficar mais próximo da fonte, que é a palavra de Deus, que é a revelação para nós. E na palavra de Deus que nós vamos falar hoje, está lá em Apocalipse. Quando nós chegamos em Apocalipse, a gente fica vendo e falando de um livro que possui 7 selos. Só que as pessoas não entendem. Para elas é um rolo com 7 selos. E não tem a compreensão exata da importância daquele rolo. Porque aquele rolo que é apresentado ali para João, João vê um rolo que está nos céus e ninguém pode abrir. E aí você vê que João chora muito, porque João tem um entendimento do que significa aquele rolo. Na verdade, aquele rolo é um título de propriedade. É como no direito, é como se fosse uma escritura. Quando você recebe a escritura, está dizendo que você é o dono daquela propriedade. A escritura é como se fosse um título de propriedade. E ali em Apocalipse a gente fica vendo um rolo com 7 selos, um rolo com 7 selos, mas esse rolo com 7 selos é um título de propriedade que está nos céus, no trono de Deus, com aquele que está sentado ao trono. Por que que o título de propriedade está no colo de Deus nos céus? Porque Deus não deu o título de propriedade a ninguém. Porque quando Deus, lá em Gênesis, a gente precisa voltar a Gênesis. Quando Deus, lá em Gênesis, ele cria aquele jardim dele, todo perfeito, e aí ele olha, não tem ninguém para cuidar daquele jardim, ele chama o homem. Ou melhor, ele faz o homem. E quando ele faz esse homem, ele coloca aquele homem no jardim, ele diz, ó, tudo seu, cuide. Ele bota o homem como autoridade. Ele coloca o homem como governante sobre toda a terra. Sendo que o título de propriedade não é dado a Adão. Adão tem o direito de posse, de propriedade, de título de propriedade. Adão tem o direito de posse, de estar na posse, de cuidar da posse, porque é feito um acordo. Queridos amigos, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, seu comentário e compartilhar para que esse vídeo chegue a muito mais irmãos nessa terra. Temos que Deus sempre foi e sempre será Deus de acordo. Deus não quebra acordo. Só que nesse acordo que Deus faz com Adão, há uma cláusula. Deus, ele põe uma cláusula. É dele a terra, ele está passando para Adão, e ele põe uma cláusula. Olha, Adão, tá aí, pode ficar, cuide, tudo seu. Você tem domínio sobre os animais, mas há uma cláusula que você precisa cumprir. Qual cláusula? A cláusula de não tocar naquela árvore do bem e do mal. Tudo é seu, menos aquela árvore. Então, há uma cláusula para que ele habite naquele lugar. E nós sabemos que Adão quebra o contrato. Então, nós sabemos que Adão quebra
o contrato com Deus. E quando ele quebra o contrato com Deus, ele perde o direito de estar no jardim. E nesse exato momento, o inimigo passa a ter o direito à posse. Sai de Adão e passa para o inimigo. Por isso, ela tem todo o domínio sobre essa terra. Quando Jesus fala, como Jesus diz, há sobre esta terra um príncipe, o príncipe deste mundo. Porque as pessoas falam, por que o mundo está assim? Tudo cai nos pedaços, a guerra, porque Deus não olha para o homem, por que Deus não faz nada? Porque ele está impedido de atuar nesse momento, por causa da cláusula quebrada. O mundo está na mão do inimigo. Deus age? Claro que Deus age. O inimigo é limitado, mas enquanto essa terra não voltar para o verdadeiro dono, o inimigo vai atuar aqui. Então é isso que nós temos que compreender, o que está acontecendo, a verdadeira história dessa terra. Então essa terra foi perdida para a serpente. Então o primeiro homem não conseguiu manter o acordo com Deus. Então nós vamos ver se levantar um homem perfeito chamado Jesus. Quando Jesus se levanta, ele não quebra nenhuma cláusula. Ele é perfeito no contrato. Como ele é perfeito no contrato, ele é digno de retornar. Ele é digno de ter o direito de posse e o direito da titularidade da terra. E é isso que a gente vê ali em Apocalipse. Quando Jesus vem e começa a mostrar tudo para João, trazendo revelação para João, é isso que ele está falando. Quando o selo está no colo daquele que está sentado no trono, e João começa a chorar porque não há ninguém que possa abrir os selos. Então ele chora e é consolado pelos 24 anciões, que diz, não chore, está ali aquele que morreu. Então ele começa a contar a história de todo o tempo. Jesus morreu, ele foi o cordeiro, olha ali, ele é o cordeiro. Ele foi o cordeiro que foi contado nos antigos... Ele foi o cordeiro que foi contado em toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, há um cordeiro que é contado, e esse cordeiro morreu, derramou seu sangue. A Bíblia lá em Apocalipse diz que ele comprou toda a tribo, línguas e nações com o seu sangue. Ele comprou de quem? Ele comprou do inimigo. Como o inimigo passou a ter essa posse da terra, começou a ter autoridade sobre os homens são usados por ele, o sangue de Cristo veio e comprou todos esses homens para o Pai. Gente, é isso que vai ligando, é isso que vem contando a história que está aqui nas nossas escrituras. E ele faz desses homens que ele compra reis e sacerdotes, para reinar com ele a eternidade. Para reinar com ele no milênio e entrar na eternidade. Ele compra com o sangue. É essa história que está em Apocalipse. E quando você vê aquele rolo com 7 selos, está sendo entregue a ele uma carta de autoridade, está sendo entregue a ele uma carta, está sendo entregue a ele um título, está sendo entregue a ele um documento selado, velado, lacrado, que ninguém podia abrir a não ser o verdadeiro dono. Então, quando chega o verdadeiro dono, aí ele pode abrir aquele documento. É como hoje. Se alguém entrega uma carta a você,
que não está no seu nome, a carta não te pertence, se você abre aquela carta, você comete um crime. Então você não pode abrir uma carta de uma pessoa que alheia. Você só pode abrir se for no seu nome ou alguém te der autorização para abrir, né? Mas caso contrário, você não pode abrir porque você comete crime. Então, ninguém poderia abrir aquele envelope, ninguém poderia abrir aquele documento selado e bem selado, porque tem o primeiro selo, tem o segundo selo, tem o terceiro selo, tem o quarto selo, tem o quinto selo e tem o sétimo selo para garantir que aquilo fique bem fechado. E 7 porque perfeição. Então, quando aquele selo começa a se abrir, que você vê ali, ele começa a abrir ele começa a se abrir por Jesus, porque ele é o único digno de quebrar os selos. Por quê? Porque ele cumpriu perfeitamente o contrato. E Deus é Deus de contrato. Então, quando ele quebra todos aqueles selos, ele começa a quebrar. Quando você vê em Apocalipse o primeiro selo sendo aberto, eu não vou falar sobre os selos, porque tem que ser... eu não vou falar dos selos, porque você tem que parar certinho e ir comentando os selos. Mas vou falar assim por alto. Então, quando começa a quebrar o primeiro selo, ele começa a liberar eventos que vão acontecer sobre a Terra. O primeiro evento que acontece é a liberação de um cavalo branco. Aí depois você vai olhando lá cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo verde. Ele vai liberando acontecimentos sobre a Terra. E cada selo que quebra ali vem sobre a Terra um impacto. Cada selo vem um impacto. E cada selo quebrado é tomada da terra para o verdadeiro dono, até que se abra o último selo, que é dito que é o mistério de Deus. Por quê? Porque aí o mundo virá a pertencer ao nosso Senhor, ao verdadeiro Deus, ao Rei dos Reis eternamente. Porque você vê que quando chega no sétimo selo ali, nós vamos ver que Satanás será preso. Por que ele é preso? Ele perde o título, você vai ver que Satanás, ele vai ficar preso por 1000 anos. E por que ele fica preso? Porque ele não tem mais nem a posse mais da terra, ele não tem mais o direito de estar ali, porque o verdadeiro governante está ali. Por isso que é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele vai entrar no milênio para governar sem a presença maligna. E então sim, aí será um reino de justiça. Aí os homens poderão questionar se não gostar daquele reino. Ah, está sendo injusto. Não vai acontecer isso. Vai ser justo. Mas vai poder ir ao Rei dos Reis questionar. Olha, aquela propriedade ali era minha e um pedaço foi tomado. E aí ele vai se manifestar. Então, o milênio será para que haja o governo que sempre esteve no coração de Deus. Um governo justo. Um governo que ele deu a Adão e Adão não conseguiu segurar. E agora é dado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então é muito importante você entender o que é o selo, porque as pessoas falam, abriu 7 selos, abriu 7 selos, mas não entende o que é os 7 selos. Porque os 7 selos é o título de autoridade, o título de propriedade voltando para a mão do Senhor. E se você não tiver assim isso em mente, você não consegue entender mais nada de Apocalipse. Aí você vê que Apocalipse termina com a terra em chama, a terra sendo queimada, sendo provada pelo fogo, porque é dito que vai passar tudo pelo fogo, para ver o que vai sobrar. E aí o que sobra, o Senhor vai reconstituir com os seus sacerdotes e com os seus reis. E aí vem o governo de Jesus sobre os homens, porque a gente já falou aqui que vai sobrar nações.
O Egito sobe de ano a ano para adorar o Senhor, está escrito ali. As nações sobem de ano a ano para serem governadas e adorarem ao Senhor dos Senhores. Por que isso? Que o rei está retornando e recuperando tudo que é dele ali no livro de Apocalipse. Então, eu quero que você deixe o seu joinha, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.